Ulisses era assim, que nem esse É, seu primo mais velho aqui, né? Então o mas camarada embarcou uma deusa e uma feiticeira, que era uma semideusa, né? Circe é uma semideusa. Eu estou achando muito curioso, o Cláudio Tiano, eu li aqui, ele falou o sentido do desespero, me fez lembrar uma passagem de Viktor Frankl, a qual eu relaciono com o período da pandemia. Tem um determinado momento da obra dele, que ele narra, né, que alguém perguntou para ele se essa guerra, eles estavam lá conversando no campo de concentração, aí um companheiro dele de campo de concentração perguntou assim, se essa guerra não acabar, do que valeu esse sofrimento todo? Que sentido teve esse sofrimento todo? Aí o Viktor Frankl rebate. Ele falou assim: se nós não entendermos esse sofrimento todo, do que valeu essa guerra? Ou seja, quantas guerras serão necessárias para que nós aprendamos? Quantas vezes nós vamos ter que reprovar o ano, ficar de DP? E a gente está reprovando sempre. A Revolução Industrial para cá é pau atrás do outro. A humanidade está sempre sendo reprovada. Os recursos naturais estão sendo esgotados, porque a gente não compreendeu esse sofrimento ainda. Então, a Revolução Industrial, a partilha da Ásia e da África, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o mundo bipolarizado, na cortina de aço lá da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o arsenal atômico de bombas de hidrogênio e bombas atômicas que podem explodir o planeta mais de 200 vezes num só dia, explodir, a ponto da Lua sair pela tangente, a Terra vira um punhado de pó, a Lua sair pela tangente para o espaço. O ser humano conseguiu fazer isso, mas não conseguiu entender o porquê desse sofrimento, e isso daí é muito preocupante. Aí vem a pandemia, né? Como um sinal claro de, independente de onde tenha escapado, se o vírus foi produzido, se ele foi liberado propositalmente, não importa. É um desequilíbrio ecológico, porque as relações sociais também são ecológicas, as relações econômicas são ecológicas, né? Porque ecos é casa. Aristóteles é que traz lá na política economia, né? Ecos, casa, nomos, lei, a lei da casa. Ecologia, o estudo da casa. O único planeta habitável que a gente conhece até o momento é a Terra. E nós, dia a dia, estamos vendo o resultado da incúria com o meio ambiente. Né, Jorge? Não é verdade? A gente exatamente. passa Exato. ali na Baía de Guanabara, ali, lugar lindo, maravilhoso, né? Na novela, né? Quando a gente passa, a gente sente um cheiro de esgoto, não é isso? Cheiro de esgoto. Exato. Poxa, eu quando eu coloco o lixo para fora da minha casa, fico preocupado, me sinto um pouco criminoso de dispersar aquele lixo sem cuidado. Aí, para não ensandecer, o que eu consigo fazer é separar recicláveis de não recicláveis. Eu lavo os recicláveis para que aqueles nossos irmãos, nossos semelhantes que vivem da coleta, eles já pegam tudo prontinho, tudo embaladinho e levam e vende. Entendeu? Não precisa ficar pôr na mão na sujeira e tal. Então eu faço com o maior carinho isso daí. Mas assim, eu queria fazer um pouquinho mais. Né? Porque como é que nós produzimos, pensem todos vocês, como é que nós produzimos lixo, gente? E depois a gente quer Lagoa Azul, como é que pode um negócio desse? Olha que esquizofrenia que a civilização material, né, Jorge? A civilização material Exatamente. vive. Tem um documentário, no Google vocês vão encontrar, leiam, assistam, chama História das Coisas. Como que a coisa vem na rede mercadológica, na rede industrial mercadológica, e onde que ela para, que é o lixo. É de assustar, é de assombrar a quantidade de toneladas de lixo. Nos últimos 50 anos, o ser humano já conseguiu causar uma assinatura na geologia da Terra, que é a marca do lixo, a presença humana, nos últimos 50 anos. Então, tudo isso em decorrência de quê? Da falta de empatia, que, voltando ao tema dessa live, a empatia é uma das felizes consequências
de quem se submete a uma experiência de leitura dos clássicos, de leitura das obras literárias, porque Sancho Panza, a amizade de Sancho Panza e de Dom Quixote é a mesma, a dependência de ambos é a mesma amizade que houvera, e tanto Cervantes construiu essas duas personagens pensando nas duas personagens históricas reais. Você sabe quem são, Jorge? Sancho Panza. Então guarde essa aí, todas, um presente para todo mundo, que foi um presente para mim quando eu descobri. O Dom Quixote representa Platão, o Sancho Panza Aristóteles. Faz sentido. Sabe, sempre tem um binômio, o gordo e o magro. E o Cervantes pensou em Platão e Aristóteles fez uma paródia desses dois filósofos. Platão estava no mundo das ideias, né? Aristóteles estava no mundo da concretude, da lógica, né? Da economia, da política. Tanto é que as obras da cultura ocidental, as ciências surgiram de Aristóteles, a psicologia, a zoologia, a astronomia. Vamos falar que até a ciência jurídica, que sim, também, né? Porque veio com a ideia de Aristóteles, depois os romanos só pragmatizaram o pensamento jurídico grego. Os romanos pragmatizaram. Os romanos criaram o código Corpus Iuris Civis, as bases, as linhas mestras basilares para o direito civil. Mas espera lá, eles não trouxeram do nada. Quem trouxe do nada a ciência jurídica foi o povo grego. Foi o povo grego. Os romanos aperfeiçoaram. Os romanos são como algumas civilizações, alguém inventa alguma coisa, o japonês aperfeiçoa, não aperfeiçoa? Os Estados Unidos inventam um computador assim, o japonês faz o computador do tamanho de um dedo. Aí os Estados Unidos inventam um computador do tamanho de um dedo, ele faz o tamanho de um chip. Então os japoneses correspondem aos romanos, que aperfeiçoavam. Os gregos são hoje. Eu estou fazendo uma metáfora muito, muito pobre, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Então, Sancho Panza, próximo à Terra, Aristóteles, as ciências pragmáticas, né? As ciências econômicas. Platão, mundo das ideias, Dom Quixote e La Mancha. Então, eles são alter ego. Tanto Platão, Dom Quixote é o alter ego de Platão, e o Panza é o alter ego do Aristóteles, né? E os dois eram amicíssimos. Platão era professor de Aristóteles. Eles divergiram, Jorge, acho que bonito. Eles divergiram, mas um não cancelou o outro. Que interessante, né? Por que hoje, nós que não conseguimos fazer muitas vezes, mal porcamente, um TCC, a gente quer cancelar o próximo? Aristóteles escreveu 300 obras, velho. 300 livros. Tirou do nada a ciência econômica, a estética, a teoria musical, a astronomia, a psicologia, a zoologia, a geografia, a geometria. Euclidiano ele aperfeiçoou, ele não tirou nada, já existia. Mas ele criou a teoria da literatura, na poética, enfim. A ontologia, a ontognosiologia, tudo isso ele criou. Do nada. A lógica, né? Ética, moral, ética. A ética, a política. Política. Né? Tanto é que a obra política. E ele não cancelou. E nós hoje nos arvoramos a cancelar os outros. Porque... Então é isso aí. Essa ironia é necessária também, né? Para que nós sejamos até mais atentos. Porque, na realidade, eu estou sendo interlocutor de mim mesmo. Falando com vocês aí, vampirizando a paciência e o tempo de vocês, eu estou me ensinando. Porque falta muito diálogo hoje. Hoje as pessoas conversam com os dedos nos celulares. Bate carro, né? Cai no buraco, quebra o pescoço. É assaltado, toma tiro por causa do celular. E não tem mais diálogo. As pessoas vão num bar, vão se confraternizar, se congraçar. Se não tiver o celular ali, não existe interação. E ao mesmo tempo que não existe interação mesmo com o celular, porque ninguém conversa mais, as pessoas ficam só dedilhando, né? Teclando, e vai comer uma refeição, faz uma selfie e posta, e quer saber quantos dedinhos. Para, né, pessoal? É hora de falar chega para isso tudo, né?
e voltar para a caverna. Se o problema foi sair da caverna, então vamos voltar para a caverna, o mito da caverna. O Platão quis tirar-nos da caverna. Acho que nós nos deslumbramos demais. Então o jeito é voltar ao contato com a mãe natureza, né? Com a deusa mãe, com a deusa terra, né? Com Gaia. Exatamente. Boa. Ó, e Alexandre está falando aí do Platão Aristóteles, eu lembrei do afresco, a escola de Atenas, né? Platão Sim. aponta para cima, Sócrates e Aristóteles para baixo, né? Platão Muito barbudo, né? Velho, né? Um Isso. senhor já com bastante idade. É de Rafael de Aristóteles- Sanzio, né? A pintura? A pintura de Rafael de Sanzio, né? Eu não O sei com afresco. precisão. Eu não sei. Se eu fosse outra época, eu ia falar mas eu estou com dúvida, então eu não vou falar. Se fosse outra época, para não ser cancelado, eu falar é. Eu me senti uma fraude, né? Eu estou me curando do meu complexo fraudulesco, né? Eu tenho um complexo de fraude. Complexo, que traduz uma verdade também. Mas esse afresco, né? Tem numa escola maçônica aqui em Cruzeiro, pintado assim. Eu não sou maçom, mas eu passo ali na escola maçônica, a minha mulher fala, a Patrícia fala, eles vão chamar a polícia, vão pensar que você vai arrombar essa escola, essa residência. Porque eu fico olhando ali na Vila Rica, George, tem uma escola maçônica, seguidores de Irã, que tem uma reprodução desse afresco. E eu fico É na rua da OAB, eu paro né, lá e fico olhando. Hã? Acho que é na do rua da lado. OAB ali, né? Do lado. Lá da OAB. Eu saio da OAB, às vezes eu tenho que ir na OAB, eu paro e fico admirando. E um dia, um aluno falou assim, professor, aquela escola maçônica não é do diabo e tal. Eu falei assim, até onde eu sei de maçonaria não tem nada disso não. Eles criam um mito próprio para falar que é do diabo, para dar medinho e tal. Todo mundo quer. O segredo é o poder, né? O segredo é o poder. O sábio não fala da sua arte. Quem me ensinou isso foi um homem muito sábio, uma pessoa muito inteligente, que é o Eupídio Gonçalves Pereira, do pai de vocês dois. O sábio não fala da sua arte. O Alexandre, o sábio não fala da sua arte. Eu falava para os alunos, sorte de vocês, alunos, que eu não sou sábio. Então eu falo onde eu li o livro, onde eu aprendi. A sorte, da hora que eu me tornar sábio, eu não vou falar da minha arte. Eu vou vender cursos de tornar você, seja milionário em 15 dias, essa coisa por aí. Aí um aluno falou assim, pois é, mas em Deus eles acreditam, não acreditam? Com certeza, é requisito para ser maçom é acreditar numa divindade, né? Eu falei, então, porque tem Deus e Jesus lá, você já viu? Eu falei, como assim? Não, eu não sou maçom. Não, no teto, um barbudo. Eu falei, não, filho. Ah, sim, entendo, mas aquele não é Deus, não. Aquele é Platão e o Jesus que está com a barba, que nem o Dr. George, um moço, é o Aristóteles. Mas ele não estava errado. Deus e Jesus, né? É uma paternidade intelectual, né? Porque o pai intelectual daquele menino que entrou na escola, na academia platônica, ele entrou com 16 anos, Aristóteles. Né? E o Platão já era um senhor da minha idade, assim, né? Ensinou, tal, divergiram, um cancelou o outro. E depois vem esse gênio espanhol, mais de 1500 anos depois, Miguel de Cervantes, que reconta a história dessa amizade. Que tão poderosa quanto a trajetória do herói é a trajetória daquele que acompanha o herói, é do amigo, né? É uma história de diversos assuntos, mas eu vejo ali Dom Quixote como uma história de uma amizade muito bonita. Porque o Sancho ficava preocupado do Don Quixote não comer, né? O Don Quixote ficava no mundo das estrelas, ele esquecia de comer, ele ia emagrecendo, o Don Quixote e o Sancho. E o Don Quixote ficava preocupado com aquela obsessão do Sancho só querer comer pato, assado, frango assado, comer. O Don Quixote ficava preocupado. Então, aquele cuidado um para com o outro, aquele carinho, então, assim, gratuito, né? Gratuito, aquela generosidade é tão bonita, rapaz. Que no final, confesso a todos vocês, quando eu terminei de ler o livro, eu chorei. Eu chorei que nem criança. Quando ele descreve as roupas rasgadas no varal. As roupas rasgadas no varal são os estandartes de guerra depostos, né? Quando o indivíduo perdeu a guerra. Então foi maravilhoso essa metáfora. Foi maravilhosa a metáfora do Fernando.
Um reflexo aí, Gabriel. Deixa eu só colocar aqui. Parece uma voz do além, né? É, Não era uma voz do além? brincando, né, Eu Alexandre? acho que é. É. Eu acredito no transcendental. Vamos lá. Mas é isso aí, Gabriel. Tem Pessoal, alguma pergunta? Vamos caminhando, senão a gente vai cansar muito o povo. Isso. exato. Bom, tem uma pergunta, mas essa pergunta aqui vai dar uma live. Os contos de fada, da forma que são elaborados, são de base nórdica? Tem Sim. vários, né, Alexandre? Tem nórdico, tem outros contos também. Tem nórdicos e eslavos. Então, assim, os Tem contos de celta, fada salvo hoje, engano, também. tem muito conto celta também, que foi porque aí a gente tem que entender como é que foi a conquista do norte da Europa, né? A Ibéria, o norte da Europa, que tem a Bretanha, que é dos celtas. A Bretanha é a França. A Grã-Bretanha foi conquistada pelos celtas, que é na ilha da Inglaterra. Sim. Lá pelo século IV, a Inglaterra foi invadida pelos anglo-saxões. Era um povo do norte da Alemanha. Os anglo-saxões e pelos jutos. Esses anglo-saxões e jutos são dos povos nórdicos. Próximo ali do norte da Europa, da Escandinávia, mas não eram vikings, eram anglo-saxões, mais antigos que os vikings. Então Anteriores. eles colonizaram a Grã-Bretanha, que já havia sido colonizada pelos bretões. Então há um amalgamamento, foi amalgamada uma sucessão de amálgamas culturais que, com certeza, eu posso falar para vocês. Os contos trazidos pelos irmãos Grimm, né? Jacob Grimm, né? Os contos trazidos, Wilhelm Jacob Grimm, eles são de origem, se você for cavar, você vai encontrar traços dos povos nórdicos, dos povos célticos e dos povos eslavos também. A ideia de dragão vem dos eslavos, dragão. Eu tenho um livro só sobre dragões, chama, quem quiser ler um livro maravilhoso sobre contos de fada, procura aí, é escrito por um russo, Jorge, da época do Dostoiévski, é um estudioso, a época do Bakhtin, a época do... Turgenev, Tolstói. Isso, desse pessoal que estudava, que tinha curiosidade. Chama Vladimir Prop, As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso. As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso. O Conto Maravilhoso em russo, traduzido para o português, é o mesmo conto de fada, tá? Sabe quantas versões existe de Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho? 1.500 versões. Louco. Esse mesmo Vladimir Prop escreveu depois um outro livro, A Morfologia do Conto Maravilhoso, em que ele matematiza a passagem, o enredo. Ele cria fórmulas matemáticas para você decifrar qualquer conto com aquelas fórmulas. Por exemplo, é até chato, às vezes eu estou assistindo um filme da Marvel que acabou de lançar, eu já sei o fim. Eu já sei o fim, por quê? Porque a Marvel, a Hollywood, né, todas as obras, elas se nutrem desses contos de fadas, desses mitos. E esse diagrama ajuda demais você a entender o fim da história. Né? Então, tem sim. A resposta, sim, é dos povos nórdicos, mas também com influência dos povos celtas, celtiberos, que é os celtas que viviam na Ibéria também, os celtíberos, os povos celtas, e os eslavos, os descendentes dos russos, tá? Esses são os contos de fada europeus. Boa, boa. Acho que o Jorge caiu. Coitado. O Jorge está onde? Boa pergunta. Ele não está no ventre da baleia, não, né? Nem do dragão. Nós estamos falando de dragão. Foi lá para. Ainda mais falando do mito do herói, né? Se for na barriga da baleia, ainda tem uma parte ainda para ele enfrentar, né? Até lograr êxito. E, Alexandre, quando você falou do sentido, né? Eu lembrei aqui de Mircea Eliade, quando ele fala no sagrado e o profano, que o sagrado é a função de dar sentido, né? E a gente sacraliza quando a gente dá um sentido, né? Se torna mais sagrada a vida da gente, o sacrifício da gente. Isso é muito bom. E essa live sacralizou essa noite, com certeza deu um sentido
maravilhoso ela. Nossa, o que será que aconteceu com o George? O George ficou sem internet. Esse povo não É, paga a internet, né? Aí ele voltou. Estamos falando mal dele. ele tá voltando? Tá Ele está voltando. entre nós, Gabriel? Ele tá o quê, ó? Ele está entre nós? Ele está entre Ô, nós. George, o dragão te Voltei. engoliu? Rapaz, caiu o negócio, eu saí e a bateria do celular vai acabar. Mas você não está alcoolizado, Agora a não? Gabriela saiu, ó. Não, eu tô Ah, aqui, eu só vou pegar o tá carregador. zoado isso. Ô, Gabriela, você saiu, minha filha. Mas vocês estão me Volta, ouvindo? volta ao Estamos. mundo Consegue? dos vivos. Sim, é porque eu Nossa. fui pegar o carregador. Como a gente fica metade de pijama, metade bem arrumada, a gente tira a câmera. É Mas se eu aquele sair é porque a pijama. bateria vai acabar, viu, gente? Não fui abduzido por um dragão, nem por um druida celta, não, viu? Mas vai ser a Boa, boa. bateria já vai acabar. A minha também, a minha tá com 5%. Eu trouxe aqui, qualquer coisa vai que caia. Mas, Mas os pessoal, contos é muito rico também em simbologia. E dessa mistura, vamos dizer assim, principalmente da cultura celta, que se perdeu muito. O cristianismo absorveu muito da cultura celta e de uma certa forma, não passou para frente muito da cultura celta, que é uma cultura muito rica. E se perdeu, foi se perdendo no tempo, né? Alguma coisa ali do ciclo Arthur. Às 10 horas da noite, ô, Gabriela, você congelou no tempo, você entrou num wormhole aí, no buraco de minhoca aí, perdeu o contato com o tempo e espaço, viu? eu não sei se está dando certo isso aqui que eu coloquei. Eu preciso carregar aqui. Vocês conseguem me ouvir? Tá ouvindo? Um pouco de eco, mas tá bom. Deixa eu conectar de novo aqui. O Mas buraco da minhoca. tem mais um tá transmitindo a Copa do Mundo da Rússia. Ah, Gabi. Eu acho que eu podia Eu que tentar. ver, vocês ficam prontos, pô. Não, é porque eu não tiro isso daqui, eu carrego, mas isso aqui parece também que tá. Isso aqui é só um minutinho, mas não tá conectando. Pessoal, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram presentes conosco aqui, essas 2 horas maravilhosas, que passaram assim, parece que foram 10 minutos, né? Um bate-papo maravilhoso, como eu estava falando para o Alexandre, antes do Jorge ser abduzido, voltou já aí, foi entregue. Devolveram, né, Alexandre? Devolveram ele, volta para a terra. O dragão cuspiu. A gente sacraliza as coisas quando a gente dá sentido, né? Como já dizia o Mircea Eliade, né? Estava falando Jorge para ele. E o sagrado é a função de dar sentido. E eu quero agradecer vocês dois por ter dado um sentido divino essa noite, tendo citado não só grandes obras, mas numa simbologia que é própria de mentes pensantes e corações que estão aí ardendo em vida, né? Trazer para todos nós aqui, para os nossos queridos live espectadores aqui, um pouco mais de reflexão sobre a vida, um pouco mais de vida nesse momento. Agradecer a todos. E estamos aí na próxima live do dia, na próxima quarta, que eu não sei que dia vai ser ao certo, mas vamos 14. estar 14, com mais reflexão. A Gabi não parou de... Pois é, falei muito, Cláudio. Falei muito. Estou até rouca. Mas eu agradeço muito a todos vocês, ao Valquimar, agradeço ao pessoal que está lá do outro lado do oceano também, que está presente aqui conosco. E vamos estar juntos aí, firmes, fortes, com muita reflexão na próxima quarta. Obrigada, meu nome. Muito obrigado. Obrigado, George. Uma oportunidade ímpar de conversar com vocês. São meus irmãos de alma mesmo. Vocês sabem disso, né?
E obrigado a todos que participaram. Desculpa aí alguma palavra infeliz que eu tenha, algum pensamento torto que eu tenha enunciado. Perdoe a minha factibilidade, né, humana. E um abraço muito fraterno a todos os ex-alunos, aos professores, aos nossos amigos, ao pessoal da Bahia, né, pessoal de Portugal, enfim. Muito obrigado a todos, tá? Abraço, professora Larissa. Fica com Deus. Abraço, Larissa. Bom, é só agradecer também. Eu vi que vários colegas presentes, vários amigos presentes. Então é um prazer estar aqui. Quarta-feira estamos novamente conversando. E como eu falei hoje à tarde com o Alexandre e com a Gabriela, que isso aqui é um bate-papo. O pessoal pode participar, pode mandar pergunta. É um bate-papo para a gente evoluir junto e trazer um outro tipo de linguagem, um outro tipo de percepção, de consciência para a nossa vida, para a nossa realidade, para as pessoas aqui, que a gente precisa de um outro tipo de linguagem. A vida é muito bela, né? Bela para a gente estar tão limitado assim nesse mundo material. A gente tem que trazer algo diferente, algumas percepções diferentes. E o Alexandre e a Gabriela aí são sempre muito bem-vindos para a gente estar com esse diálogo, que é um diálogo muito, muito profícuo sempre. Então, uma boa noite e um fraterno abraço aí a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.